Olá pessoal, bem-vindos a esse canal mais uma vez. Estou aqui para trazer mais uma aula, dando continuidade ao conteúdo de óptica geométrica. E hoje nós vamos falar sobre, continuar falando, né, sobre os princípios da luz, tá? Propriedades e princípios que remetem ao contexto da natureza, um pouco da natureza da luz. E também vai ter uma parte sobre eclipse, né, que é uma parte interessante que nós sempre abordamos nesses conteúdos e aplicando aí a câmera escura de orifício, tá? Então, vamos lá para a aula. Desde já não esqueçam de se inscrever no canal, né, curtir ou deixar nos comentários alguma sugestão ou alguma dúvida, tá? Estamos aqui para contribuir e ajudar todos vocês aí que estão buscando se aprofundar nos conhecimentos da física exclusivamente em óptica geométrica. Então vamos lá. Bom, nós vamos falar aqui do primeiro princípio aqui da luz, que é a propagação retilínea da luz, né? Então, o que é esse princípio, né? O que é essa propagação? De fato, é notório, eu trouxe essa imagem para vocês observarem, que toda luz proveniente do Sol, ou energia, né, que nós temos atualmente, é proveniente do Sol, né? E se não for dele, né, a energia elétrica se transformando em energia luminosa também tem as mesmas características, parecidas, mas semelhantes, porém não são iguais, tá? Porque a luz solar é uma fonte de luz própria, né? Nós falamos isso na aula anterior. Luz própria, diferenciando a luz própria da secundária. Bom, então basicamente nessa imagem se observa uma imagem na floresta, nós temos a luz passando, né, aí em alguns espaços do meio e chegando até o solo. E basicamente esses espaços que está sendo mostrado, na verdade, é um exemplo prático de coisas e espaços retilíneos, né? Eles vêm na diagonal, porém por causa do desvio da luz. E isso comprova também sobre que os raios de luz, quando eles são emitidos do Sol, eles chegam na nossa atmosfera e eles são refratados. Acontece alguns fenômenos que nós vamos ver também mais à frente, mas essa luz do Sol ela vem com raios paralelos, né? Então, uma fonte de luz extensa como é o Sol, ele emite raios de luzes, raios luminosos paralelos. E quando chegam na atmosfera da Terra, acontece essa mudança. Então, a luz ela se comporta dessa forma, retilínea, tá? Então, esse é o princípio, que ela sempre se propaga de forma retilínea, né? Os feixes de luz, qualquer outro tipo de feixe emitido também de uma luz própria ou de uma fonte de luz extensa ou pontual, eles vão buscar essa continuidade, se é algo retilíneo. Isso é tão notório porque todas as aplicações que nós vamos ver nessa aula também remete a esse princípio, né, do princípio retilíneo da luz, porque ela não desvia tanto, mas ela permanece sempre reta, ok? Bom, em consequência disso, nós temos a independência desses raios. Então, essa imagem à esquerda, nós temos vários holofotes que emitem luz e eles estão iluminando um palco, por exemplo, né? Então, nesse caso, essa independência dos raios afirma que se os raios de luz estão sendo emitidos de fontes diferentes e se encontrando em algum ponto, esses raios continuam, após se cruzarem, após se encontrarem, eles continuam de forma retilínea. Ou seja, a luz é independente, esses raios de luz são independentes. Então, nós temos aqui vários fontes de luz, na verdade, que estão emitindo sobre alguns espaços, né? Sobre o meio. Então, o nosso meio, que é atmosférico, ele dá essa sensação, e quando nós vemos a olho nu, esses raios continuam se propagando independente se o outro tocar no outro, se cruzarem, interceptarem, né? Eles continuam existindo. O outro princípio
é o princípio da reversibilidade da luz. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, essa pessoa nessa posição, eu vou chamar essa pessoa A, por exemplo, um corpo, um objeto A. Então, ela tendo um material óptico ou um instrumento óptico, ela terá a sua reflexão direta para outra posição, tá? Essa outra posição, eu tenho uma pessoa B, né? Então essa pessoa irá ver a outra através desse instrumento aqui, tá? Pode ser um espelho, pode ser qualquer superfície muito bem trabalhada, regularmente, bem lisa. E assim, essa superfície tem que ser refletora, tá? Enfim, e assim a outra imagem é a pessoa B observando a A através do mesmo instrumento. Então o resultado disso é a reversibilidade, ou seja, a imagem é reversível, ela vai e volta e você consegue enxergar lugares e pessoas, objetos através desse espelho, né? Então nós temos essa imagem aqui, mulher observando através do espelho, através de um espelho refletor, pessoas atrás do banco de trás, dos retrovisores de carros, de motos, de veículos. Em outros casos também, aplicação desses espelhos em telescópios, né, e em lunetas. Então, essa é a reversibilidade da luz, esse princípio onde que a luz ela também é reversível, ou seja, e comprova mais ainda o princípio retilíneo da luz, porque se ela não tivesse esse comportamento, a luz parava ali no espelho e ela não refletia. Então, basicamente, é isso, tá? Então, nós temos a independência dos raios da luz, nós temos também a reversibilidade da luz. Bom, e aí vem uma parte interessante, que é a gente entender também que o resultado da ausência ou não da luz também existe, e abordamos outras propriedades, que é a sombra. Então a sombra é a falta, né, total aí da luz ou de uma fonte pontual que está sendo emitida a luz. Essa fonte pontual é onde está sendo emitido a luz, né? Os fótons ali estão saindo de uma fonte geradora de luz. Então essa imagem, né, da nossa sombra de qualquer objeto, tá? Mas como isso acontece? Isso acontece por causa que eu tenho uma fonte pontual, né, que vai emitir luz, mas eu vou ter um objeto, e esse objeto aqui, né, esse objeto ele vai impedir que esses raios, sendo um objeto opaco, né, vai impedir que esses raios atinjam a um outro lugar. Nesse caso, essa barra branca aqui reta, na vertical, é um anteparo, né, e esse anteparo está sendo representado aí a sombra, né, que aí esse anteparo tem que ser também meio opaco. Então essa parte aqui, ó, a sombra bem definida nessa parte branca, é onde nós vemos a sombra, né? Como se essa parte aqui branca e vertical fosse o piso e o homem fosse o objeto e a fonte pontual fosse o sol, por exemplo. Então, qualquer objeto que se aproxima de uma fonte pontual ou de uma fonte extensa, esse objeto irá criar uma sombra, né? E essa sombra, parte dela em um anteparo ou em um objeto opaco, essa sombra ela é bem definida. Por quê? Porque não há a presença da luz. Então nessa região onde tiver um objeto opaco impedindo a luz chegar do outro lado de um objeto, de um lugar, esse efeito que dá a ideia da sombra é quando há ausência total da luz. Bom, mas quando não ocorre, né? Quando algo meio fica imparcial, é o que nós chamamos de penumbra. Quando essa ausência acontece, a ausência parcial da luz, né? Dessa fonte pontual. Então, basicamente, nós temos aqui, né, uma vela acesa, né? Um objeto que emite luz, e eu tenho um objeto opaco aqui no meio, e a sombra está aqui, né? Só um detalhezinho é que a umbra, na verdade, ela é onde está se concentrando a maior quantidade da parte escura. Então é como todo anteparo, toda região, ela vai ter a umbra, né? Então a umbra é onde nós temos a concentração, né?
ou a quantidade menor total mesmo da luz. A sombra é aquilo que nós falamos, né? É a relação da ausência total da luz. Mas mesmo assim, quando nós temos essa região mais obscura dentro da própria sombra, nós chamamos isso de umbra. Bom, e a penumbra é essa região, como está mostrando na imagem, essa região projetada aqui, ó. Temos a sombra e temos a penumbra. A penumbra é algo parcial, é algo que não está totalmente escuro ou totalmente sombra, né? Então aquilo que não for sombra, ou ele vai ser uma região penumbral também, que a gente chama, ou haverá essa região da penumbra. Então é uma ausência parcial da luz. Então aqui haverá uma interferência também da luz, né? Nessa região. Como há interferência nessa região, a luz ela vai se propagar parcialmente, mas nós temos também o objeto opaco aqui, né? Que está fazendo essa mudança, né? Trazendo essa sombra, mas na região, ou seja, na parte periférica, nós temos a penumbra. Então todo objeto que nós distanciar mais de uma fonte de luz, você está criando, na verdade, uma região de penumbra, tá? Bom, e aí a gente vem mais algumas aplicações. Qual é o resultado da sombra, da penumbra, da umbra? Essa relação de sombra e penumbra, nós temos fenômenos como o eclipse solar. Então, o eclipse solar é um alinhamento astronômico que acontece entre a Terra, Sol e a Lua. Então, esses três astros precisam estar alinhados de modo que a Lua fica entre o Sol e a Terra. Logo, a Lua ela orbita a Terra. Então, basicamente, nós temos essa imagem, né, trazendo uma visualização melhor. Então nós temos o Sol proveniente da luz, e observe que essa representação é cônico-convergente. Então a forma como o corpo, né, esférico orbitando a Terra, que nesse caso é a Lua, nosso satélite natural, ele está sendo aí um meio opaco, né? Está sendo o objeto que fará uma sombra, e essa sombra é projetada na Terra. Tá? Quando essa sombra é projetada na Terra, parte dessa sombra vai ser umbra também, e a concentração maior, né, será a concentração maior de escuridão será o nosso eclipse solar total, né? Quando é nas regiões periféricas, onde tem a penumbra, nós vamos ter um eclipse parcial, tá? Então, basicamente é isso. Professor, qual é a diferença do solar para o lunar, né? Então, já vou falar do lunar, mas essa é a explicação para o eclipse solar, que eles têm que estar alinhados, esses três elementos, né? Sol, a Lua e a Terra, e a Lua tem que estar entre o Sol e a Terra, né? Fazendo ali uma sombra, né? Então, como a Lua está orbitando a Terra, já vai existir momentos que e regiões do nosso próprio globo terrestre que não vão conseguir enxergar, né? Por exemplo, quem está do outro lado do hemisfério não consegue enxergar e visualizar essa parte, tá? Mas dependendo do ano, da órbita da Lua em relação à Terra, a posição dela na região do Brasil, na Europa, é visto, né? Na América, no Ocidente, na América do Norte, na América Central, mas basicamente o eclipse solar é isso. Nós conseguimos ver também em alguns lugares, em alguns momentos, né, que essa cor mais brilhosa, né, essa cor mais brilhosa aí, ou a avermelhada ou amarelada, quando nós vemos esse eclipse, né? Então você que já presenciou deve ter visto uma imagem parecida como essa à minha direita. E essa imagem aqui é uma imagem de 2019, feita por um brasileiro, e a NASA escolheu ela para anunciar esse fenômeno. Então, foi tirada aqui do Brasil essa imagem, e a NASA escolheu ela para representar, né? Coletou essa imagem e guardou aí nos arquivos também, e publicou isso, né? Então, ela tem essa cor avermelhada, amarelada, por conta, né, que a Lua está ali cobrindo totalmente o nosso campo de visão do Sol nesse momento,
tá? Então, o eclipse solar é isso. Bom, o eclipse lunar já é também um princípio de alinhamento também, só que a diferença é que ele se dá em períodos onde basicamente a Terra irá projetar sua sombra na Lua. Isso pode acontecer total, parcial, tá? O penumbral, que aí nós também chamamos da parte da penumbra. Então, essa imagem total aqui está falando que é a imagem do eclipse lunar, essa lua que a gente chama de lua de sangue, né? Lua avermelhada. Então, basicamente, essa lua de sangue não é no solar, algumas pessoas confundem, mas é na lua, né? É no eclipse lunar, pessoal. O parcial, ele tem essa característica, né? Eu já presenciei o parcial e o penumbral também. Mas o eclipse lunar, existe algumas fases dele que, claro, ao assistir esse fenômeno, você vai observar todas as fases da Lua, tá? Quarto crescente, quarto minguante, nova crescente, até chegar ao eclipse total lunar. E para os que gostam de visualizar isso, nós teremos agora, eu estou falando aqui no ano de 2022, então você que está assistindo esse vídeo hoje, nesse mês de maio, 16 de maio, terá um eclipse solar total e poderá ser visto do Brasil, tá? Então, qualquer lugar do Brasil a gente pode visualizar esse eclipse lunar, tá? Então, basicamente, você que está ansioso ou que já não viu ainda, se prepare, dia 16 de maio, né, daqui 2 dias, terá o eclipse lunar total. Bom, então o eclipse lunar ele tem essa característica, tá? Bom, e aí, basicamente, onde acontece esses eclipses na fase da Lua, para fechar essa ideia. Então, sempre o eclipse solar ele vai acontecer quando a fase da Lua for nova, tá? E quando a Lua estiver cheia, né? Então, e tiver, claro, esse alinhamento, haverá o eclipse lunar. Então, a Lua cheia, nós temos o eclipse lunar, Lua nova, nós temos o eclipse solar, né? Se ocorrer a Lua nova e não tiver alinhamento, não existe eclipse, tá? Não ocorre o eclipse. Se tiver a Lua cheia e não tiver um alinhamento entre os 3 astros, não haverá também eclipse lunar, tá? Só haverá eclipse nos 2 casos, quando eles tiverem o solar na nova e lunar na cheia, a Lua, e eles estiverem alinhados. Tem que acontecer esse alinhamento, ok? Então, vamos agora para uma aplicação disso e também dos princípios da propagação retilínea da luz, é a câmara escura de orifício. Então, ela foi um grande destaque para a época e para a história, né? As primeiras visualizações de desenhos em projeção maior, em tamanho maior, né? Nessa imagem à esquerda você tá observando um homem desenhando, e essa imagem era projetada nessa parte inclinada, e a imagem da luz, a luz que tinha uma luz ali recebida, né? Uma luz externa, projetava essa luz pelo orifício aqui, tá? Deixa eu colocar aqui meu pincel. Essa luz aqui nesse ponto B. Mas o que consiste essa câmara escura? É uma caixa, né, que precisa estar totalmente fechada e também com um furo em uma das extremidades. E essa extremidade, como está mostrando aqui o furo dessa imagem, para captar a imagem externa, e no fundo, né, ou na parte oposta a esse furo, deve ter um anteparo ou qualquer material que possa projetar essa imagem. E o interessante é que essa imagem é invertida. Então, a aplicação aqui que nós vamos ter da fórmula é que, por exemplo, essa vela vista aqui, né, de fora, os raios continuam retos e aí a imagem fica invertida, tá? Então, os raios eles vêm nessa direção e, pelo princípio da propagação retilínea da luz, a luz continua reta, tanto no início, né, até o final da projeção. E outra coisa importante também
é a gente observar as extremidades. Então essa extremidade abaixo da vela sobe e a parte superior desce, né? E aí a imagem é invertida, ok? Bom, aí essas distâncias são bem significativas para nós matematicamente, porque nós começamos agora e temos essa forma, onde que a distância, a altura da imagem, né, a imagem virtual aqui, é diretamente proporcional ao tamanho real do objeto. E a distância da câmera escura, o comprimento da câmera escura, ela é diretamente proporcional à distância do objeto ao furo, tá? Então tá aí o que significa cada uma, né? Então esse é a altura da imagem, ou é a altura do objeto, e esse pelinha é o comprimento aí da câmera escura, ou, né, de fato, a distância do furo à imagem, né, do orifício à imagem. Bom, então vamos para algumas aplicações, né? Então, um estudante de física observa a imagem de uma árvore formada em uma câmara escura. Então, basicamente, nós temos fazer uma projeção aqui da câmara escura, né? Basicamente, nós temos o comprimento dessa câmera, que é de 20 centímetros, a câmera de 20 centímetros de comprimento. Então, esse comprimento aqui é 20 centímetros. Ela está a uma distância de 30 metros, né? Então ela está a 30 metros aqui de uma árvore, né? Então aqui é 30 metros. Da árvore. Se o tamanho da imagem obtida pelo instrumento foi de 10 centímetros, então a imagem aqui da árvore, nessa projeção aqui, o furo está aqui, né? Então o que acontece? Esses raios da extremidade, eles vão se encontrar aqui nesse orifício e também dessa outra extremidade nesse orifício. O que vai ocorrer? Vai formar uma imagem pequena invertida aqui da árvore dentro da câmara escura. E aí aqui vai ser a visualização dessa figura. Bom, essa figura tem um tamanho de uma altura de 10 centímetros. Então isso representa o tamanho, a altura dessa imagem. Então tem basicamente todos os elementos que nós precisamos, de acordo com a equação, né, que nós acabamos de comentar da câmara de escura. O tamanho, a altura da imagem é diretamente proporcional ao tamanho real do objeto, né, e a distância, né, ou o tamanho, o comprimento da câmara escura está diretamente proporcional à altura aí da árvore. Vou chamar essa altura de H, tá? Então aqui nós temos uma coisa interessante, que é uma propriedade que nós podemos aplicar, né, de proporção. O valor de I nós temos, que é 10 centímetros, mas nós vamos colocar em metros, fica 0,1. Né? O tamanho real do objeto é o que a pergunta, qual era a altura da árvore, ou seja, a altura real da árvore, né? Na verdade, esse H aqui não é aqui, tá, pessoal? Aqui é o O, né? E aqui é 30, né? Que é a distância desão, que é a distância da árvore até o furo. Então, O será o nosso X da questão que vamos encontrar. A distância ou comprimento da câmera é 20 centímetros. Então eu vou colocar em metros, que fica 0,2. E a distância da árvore até o furo é 30. Então colocando tudo em metros, nós vamos fazer agora 1000 pelos extremos. Então fica 0,2 vezes O igual a 30 vezes 0,1. Então vamos lá. Então 30 vezes 0,1 dá 3, né? Então fica 0,2 vezes O igual a 3. Esse que tá 0,2 está multiplicando, ele passa dividindo, então fica O igual a 3 dividido para 0,2. Eu posso transformar também esse 0,2 em 2 sobre 10. Então nós vamos ter 2 dividido para 2 sobre 10. Então, como aqui é uma divisão de fração, eu vou repetir a primeira fração,
vezes o inverso da segunda. Então fica 30 dividido para 2, que dá 15, né? Então eu tenho uma resposta final que é 15 metros. Então essa é a altura, né, real da árvore, tá? Então qual foi a fórmula que nós utilizamos, né? A fórmula da altura da imagem relacionada com o tamanho real do objeto, a distância, o comprimento da câmera de orifício e a distância do objeto, que no caso é a nossa árvore, até a câmera escura, até o orifício também, tá? Então o restante é meio que um cálculo básico e nós encontramos aí o valor da altura dessa árvore. Bom, agora vem uma pergunta teórica. Quando dois ou mais raios de luz vindos de fontes diferentes se cruzam, seguem suas trajetórias de forma independente, como se outros não existissem. Então esse texto caracteriza o princípio da reversibilidade dos raios luminosos? Não, porque a reversibilidade é a situação dos retrovisores, né? Você conseguir enxergar através do meio óptico outro ponto, ou outra pessoa, outro objeto. O princípio da propagação retilínea da luz provavelmente poderia ser, mas nós temos algo mais específico, né, que é a independência dos raios de luz. Não é a refração e nem a polarização da luz, mas sim a independência sim, dos raios de luz, porque eles continuam, né, se propagando independente do outro ao se cruzarem. Então a resposta é a letra D. Tá? Bom, aí tem esse exercício 3, tá? A ocorrência do eclipse aqui da figura foi possível porque a Lua, além de estar alinhada com o Sol e a Terra, estava na fase... Bom, então o eclipse aqui foi um eclipse lá total em 2017, tá? 31 de agosto de 2017, tá? Então, basicamente, essa notícia tá relacionando e relatando esse eclipse solar total. Porém, na ponte do rio Mary. Bom, olha só, lembrando que sempre quando ocorrer eclipse solar, a fase da Lua tem que estar nova, ou quando ela está cheia, é quando ela é lunar. Então não é quarto crescente e nem minguante, e nem cheia. Ela tem que ser nova para ser um eclipse solar. Isso aqui é um eclipse solar, pessoal. Se fosse lunar, a lua estava mais clara, mais avermelhada, né? Se fosse parcial penumbral, né? E estava buscando ir para a fase cheia, né? A lua cheia, tá? Então a resposta é a letra C. Ficamos por aqui e até a próxima aula.